Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo para todos vós. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia, dizendo: com Jesus sem medo. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo 21. Vou ler do versículo 18 ao 23. Dizem assim: na verdade te digo que, quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas, quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe: segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que há de te trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste, o que será? Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos esse dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria. Mas, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? 18 de outubro de 2024, sexta-feira, aproveito para desejar para todos vocês um final de semana abençoado. Grandioso Deus, no nome de Jesus que estou aqui em oração, te agradeço por esse momento. Te apresento cada ouvinte, a família de todos, a minha família, a minha vida, esse projeto aqui nosso, essa missão. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei o tema para a palavra do dia, dizendo: com Jesus sem medo. E o texto base que eu escolhi aqui, no Evangelho de Jesus, escrito por João, são declarações aqui que a gente vê que é do próprio João. João fala, alguns momentos em que Jesus está falando, e Pedro também, e ele está registrando tudo aqui, tá bom? É muito interessante todo esse capítulo aqui de João, no capítulo 21. Mas me permita falar hoje de um assunto de certa forma indigesto para muitos. Não para quem tem a certeza, da sua salvação. Mas eu quero falar hoje sobre velhice e morte. Embora muitos morrem, chega a partir dessa vida muito jovem ainda. Mas uma coisa interessante que eu acho que é importante frisar aqui, deixa eu falar aqui o processo da velhice. O que é a velhice? Se você, a senhora ou o senhor já são velhos, agradeça a Deus por ter chegado a essa idade. Mas a velhice é aquele processo da redução da rede vascular e glandular. É uma explicação científica, é a ciência que diz. E também traz aquele prejuízo na função de barreira, que mantém a hidratação celular, redução de neurotransmissores cerebrais e de neurônios. Tudo isso acontece na velhice. Aquela também opacificação do cristalino, o que a gente chama aí popularmente de catarata. Quem é que tem? Eu estou falando dos que estão na fase da terceira idade já, Também acontece uma coisa interessante nesse período da velhice, que é a redução da capacidade de discriminar os sons mais agudos.
E engraçado que o pregador, né, lá em Eclesiastes, fala sobre essa questão toda aqui, quando a velhice chega. Então, a velhice, gente, é um processo multifatorial. E graças a Deus que existe isso, né? Ou seja, esse processo é influenciado por diversos fatores, como moleculares, celulares, sistêmicos, comportamentais, cognitivos e também sociais. Isso é o que eu posso trazer aqui de uma maneira assim, reduzida, né? Concisa, o que seja velhice. Eu disse que ia falar sobre velhice e morte. O que é o processo da morte? É um processo lento, é um processo progressivo. E nesse particular, nessa questão, envolve uma série de sinais e sintomas que podem ser físicos, psicológicos e até espirituais. É o processo da morte. Existem várias etapas desse momento assim que acontece, né? Esse tanto o prenúncio da morte ou durante o processo da morte e pós-morte. Começa com a agonia, que é aquele período final da vida, que pode durar 2 dias, 3, até um pouco mais, ou pode durar apenas horas, e é marcado por uma série de sinais e sintomas. Chama-se agonia. Começa por aí, a primeira etapa. Em seguida vem a morte neuronal. É aquela morte em que a pessoa ou o paciente perde a consciência e não consegue mais pensar ou perceber o meio ao seu redor. Depois vem a morte encefálica. O paciente, a pessoa, deixa de existir como pessoa. É o que a gente chama de a pessoa está vegetando, está só nos aparelhos. Mas os órgãos, fora do sistema nervoso, continuam funcionando de forma artificial, ou seja, pelos aparelhos. Aí a pessoa, tá bom, morreu. E o que acontece após a morte? Após a morte do sujeito, do corpo físico, né? Falando especificamente do ser humano, o corpo passa por mudanças. Quem estuda um pouquinho essa questão de biologia, né? Essa questão de ciências do corpo, sabe o que eu estou falando. Principalmente quando tem questão de necropsia, né? Então, assim, o processo passa por algumas mudanças. Por exemplo, a rigidez, o que é chamado de rigor mortis, né? Para a palavra científica, para os peritos e quem faz as autópsias, né? Depois tem a Esse nome aqui, eu vou até ler de novo porque é difícil. É autólise. Eu vou até procurar saber o que significa isso no dicionário. E por fim, gente, tem a putrefação. Então eu falei aqui de velhice e morte. Dito isto, eu quero aqui dizer que quando estava Jesus aqui, depois da sua ressurreição, ele encontra-se com os discípulos. Desculpa aí, pessoal, tive que o gatinho aqui que eu crio, ele está me atrapalhando nesse ambiente aqui, eu tive que espantá-lo. Mas, como dizia, esse texto base fala depois que Jesus ressuscitou e ele se encontra com Pedro, João, alguns discípulos no mar de Tiberíades. E aqui Jesus está falando sobre a questão da morte de Pedro. A gente sabe que Pedro morreu, segundo todo o relato, né, da história, morreu crucificado e ele pediu para que fosse crucificado de cabeça para baixo porque achava que não merecia, né, ser crucificado como o seu mestre. Vai me desculpando essas interferências aqui que eu estou um olho no gato e o outro olho aqui. Bom, gente, aí Pedro, inclusive acho interessante quando Jesus diz aqui, ó, quando tu eras moço, te cingia. Cingir aqui é como se você fosse amarrar naquela época, né?
amarrar um cinto ou um cordão sobre a túnica, que naquela época se usava muito, para prender aquela roupa, né? Então Jesus disse para Pedro que quando você era moço, você mesmo fazia isso, mas quando você for velho, tem outras pessoas que vão te vestir. É isso que Jesus quis dizer. E diz ainda mais, e te levará para onde tu não queiras. A gente vê aí, por exemplo, pessoas, né, que depois que chegam numa idade bem avançada e fica sob domínio, né, de outros, geralmente filhos, netos. E esses filhos e netos, muitas vezes, não são todos, mas leva aquele velho ou aquela velha para onde eles não querem ir, que é para um asilo. Então, gente, a palavra de Deus ensina sobre tudo, né? Aí, Pedro, ele voltou assim de um lado e viu que seguia aquele discípulo a quem Jesus amava. Esse discípulo aqui, que na narração, aqui na narrativa escrita, está dizendo aquele discípulo a quem Jesus amava, é exatamente João. E ele não quis aqui dizer o seu próprio nome. Aí ele ficou curioso sobre João. Bom, já que a minha situação já está definida quando eu for velho, então e esse daí? O que será? Aí Jesus responde, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Então, gente, a morte, como eu já dei o exemplo científico aqui do que seja, a velhice também, é um processo que todo ser humano ele vai passar. Nós herdamos isso depois que Adão pecou. Não era para ser assim, segundo a vontade de Deus. Se Adão não tivesse pecado, ele estaria conosco até hoje. Mas o pecado trouxe, além da limitação de dias de vida, que é a velhice, trouxe doenças também e outras coisas, sobretudo no final, a morte. Então, o que eu quero dizer com isso é que quando você, a senhora, o senhor, eu principalmente, desculpa, eu bati aqui no microfone, estivermos em uma situação de doença, talvez até desenganado dos médicos, a gente ora, pede para Deus fazer um milagre, mas estejamos prontos para a vontade de Deus. Se é Deus que quer nos, digamos assim, aperfeiçoar para chegarmos à estatura de varão perfeito e nos levar para o céu, aceitemos, porque essa é a vontade de Deus. Então, o que eu quero dizer nessa mensagem de hoje é que encare a velhice, encare a morte como um processo natural e um processo que ninguém vai escapar dele. Todos vão participar, mesmo que não queira. Ou que não queiram, né, participar desse processo. Mas Jesus aqui vai falando conosco através desse texto. Inclusive, Paulo fala uma coisa interessante sobre a questão da morte. Dá para corroborar com o que eu estou dizendo. Fique tranquila, tranquilo, se quando chegar esse momento, né? Se estás perto ou longe, mas quando chegar, eu falei sobre os processos aqui, as etapas, né? Agonia, tal, morte cerebral. Mas veja o que Paulo diz aqui sobre isso. Carta dele, de Paulo, aos Filipenses, capítulo 1, vou ler versículo 20 e 21, diz assim: segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, olha como ele tem a certeza da salvação. Antes, com toda a confiança, Cristo será tanto agora, como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Agora preste atenção no que ele diz. Porque para mim, o viver é Cristo. Estou vivendo, mas estou adorando ao Senhor Jesus Cristo. Aí ele diz, e o morrer é ganho, é lucro. Então, quando a morte chega para os salvos, inclusive o salmista diz que preciosa é aos olhos do Senhor
a morte dos seus santos. Porque, gente, se nós, né, que temos convicção da salvação, soubéssemos como é lá na glória, como é lá no paraíso, tivéssemos uma oportunidade de chegar lá por um minuto, a gente não queria voltar, não. Esse mundo está podre. Não estou falando de mundo, o globo, né? As coisas naturais, não. Estou falando o sistema, porque os homens é que criaram, modificaram o sistema, as ideologias, os ensinamentos, os pensamentos. E por conta disso surgiram, sabe, por tabela, muitas coisas ruins, muitas coisas pecaminosas. E Deus, com certeza está, né? Não está suportando, gente, o próprio Deus, o mau cheiro dessa terra. Então seria muito bom que Jesus viesse agora para nos buscar, né? Ou a igreja de uma forma coletiva, ou cada um de nós individualmente, se estamos prontos. Porque Paulo diz que isso é lucro, é ganho morrer. Então eu quero concluir dizendo que, como esse mundo está um caos, e a gente sabe que pelo andar da carruagem vai piorar, vamos cada dia mais aceitar todo o processo que a gente tem durante o estágio da vida. Nascer, crescer, envelhecer, morrer. Vamos pôr isso na cabeça. A gente nasceu um dia, mas vamos morrer. Oxalá que estejamos prontos no momento de nossa partida para a gente se encontrar com o Senhor. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.